Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre orientação a objetos. Existe um conjunto de princípios de orientação a objetos que foram criados já há muito tempo atrás. Foi um artigo, na verdade, do Uncle Bob Martin. E hoje a gente conhece esses princípios como SOLID, né, que é S, O, L e D, que são as iniciais de cada princípio. E a gente vai falar do primeiro deles hoje um pouco, que é o conhecido como SRP, que é o Single Responsibility Principle, que é o princípio da responsabilidade única. Então, é muito importante a gente lembrar, quando estiver tendo essa conversa, nós vamos mostrar alguns exemplos de código que na realidade são guidelines, não é uma coisa que você precisa seguir religiosamente. Nós vamos ver até exemplos de sucesso também, de coisas que a gente usa no dia a dia, que ferem um pouco esse princípio. Mas a ideia é que, em linhas gerais, a gente deve procurar seguir essas ideias, porque isso vai fazer com que a gente tenha um código orientado a objetos de qualidade, um código coeso, um código bem escrito. Então a ideia, na realidade, é bem simples. É que uma classe tem que possuir apenas uma razão para ser modificada. Para que isso aconteça, ela só pode ter uma única responsabilidade. Vai ficar um pouco mais claro. Imagina o seguinte: cada responsabilidade que você tem no seu software vai precisar ser uma classe, né? E ela deve ser, todas as responsabilidades vão ter que ser separadas então em classes. Geralmente o que a gente faz é reunir uma série de responsabilidades por classe. Pior até do que isso, a gente encontra métodos que têm milhares de responsabilidades. Então aqui a gente está falando de um nível de quebrar responsabilidade por classe. Então, cada responsabilidade, cada classe, a ideia é essa: it does it all, does it well, and does it only, faz somente. Um exemplo de algo que não é única responsabilidade, para ilustrar melhor: o Active Record. A gente estudou Rails há pouco tempo atrás e vocês conheceram o Active Record, todo mundo sabe o que eu estou falando. E o Active Record, você tem duas preocupações bem evidentes quando você está falando de uma mesma classe. Que uma vai ser aquela regra de negócio que vai estar ali, naquele objeto, e a outra vai ser a persistência. Tá? Então isso para mostrar o que? Embora seja um princípio, não significa que ele não possa ser ferido nunca, e que se for ferido não significa que é um pecado, que é uma coisa que você tem que combater, que é uma coisa que você tem que falar mal, que evitar a todo custo. Existem casos que você faz isso e consegue ter um código legal, um código bem organizado mesmo assim. Tá? Então não é um princípio inviolável. Mas a ideia aqui é o seguinte: a gente muitas vezes encontra códigos que são muito parecidos com isso aqui. Eu vi essa metáfora na QCon de São Paulo, o Danilo Sato falou dela, eu achei muito interessante, porque tem esse joguinho chamado de Mikado. Todo mundo já deve ter brincado disso. Você joga aqueles palitinhos, você tem que tentar mexer em um e não pode mexer nos outros, né? E às vezes a gente está trabalhando no software e é mais ou menos assim que a gente se sente. A gente tem medo de mexer em um palitinho desse, porque a gente sabe que vai mexer em todo o resto. Então é aquela coisa, a gente vai modificar uma classe ali, que é uma responsabilidade, mas na verdade a gente tem que fazer mudanças ao longo do sistema todo, porque na realidade não existe coesão, está tudo misturado. As responsabilidades estão divididas em milhares de lugares, ou no mesmo lugar existem milhares de responsabilidades. Então, se uma regra de negócio muda, faz com que uma determinada classe mude, então mudou a regra de negócio, certo? O pessoal de negócios falou para você: ó, essa regra agora é diferente. Aí você vai ter que mudar uma classe, certo? Se você vai ter que mudar aquela classe, então significa que uma mudança no banco de dados, na user interface, no formato de um relatório ou em qualquer outro sistema não deveria ter que mudar também. Se a regra de negócio mudou, você vai ter que modificar um único lugar que é responsável por aquela regra de negócio. Você não vai ter que mudar a tela, não vai ter que mudar o banco de dados, não necessariamente, certo? Então olha isso aqui, por exemplo, um exemplo bem simples. Eu tenho uma classe funcionário. Olha o que essa classe funcionário faz. Ela calcula o pagamento do cara, retorna um objeto dinheiro, ela salva o funcionário e ela reporta as horas do funcionário trabalhadas. É comum a gente encontrar classes assim? Vocês já viram isso alguma vez na vida? É muito comum. Então aqui a gente está ferindo o princípio, vocês acham?
Então eu pergunto para vocês, o que essa classe faz? O que ela faz? Olha só. Calcula o salário e reporta horas e salva. Esse que é o problema. Já encontrei aqui quantas responsabilidades? 3 responsabilidades diferentes. Então é por isso que eu estou ferindo o princípio. Então, não é bom ter que modificar a classe funcionário toda vez que alguém decidir mudar o formato do relatório, toda vez que um DBA fizer uma mudança no esquema do banco de dados, né? Toda vez que as regras de cálculo de pagamentos forem alteradas. Então eu tenho 3 razões diferentes para mexer naquela classe. É muito melhor se a gente puder separar essas funcionalidades em classes distintas, tá certo? Para que elas possam ser alteradas de forma independente uma das outras. Então teria algo mais ou menos assim. Teria um funcionário da aula, eu teria um relatório de horas, eu teria uma calculadora de pagamento, por exemplo. Quando a gente está falando de Java, né, eu preciso fazer isso. Quando a gente está falando de outras linguagens mais dinâmicas, como Ruby, por exemplo, a gente pode trabalhar dessa maneira. Então esse aqui é um próprio artigo do Uncle Bob, e essa aqui foi uma contribuição, um artigo do David Chelinski, que é o cara do RSpec. Então, eu posso ter em Ruby isso aqui, né? Eu posso ter vários arquivos diferentes que estendem ou incluem comportamento na mesma classe, né? Então eu continuo tendo um único local para fazer alteração. Então eu tenho aqui Employee Database e Save, Employee Business Rules, Employee Hourly Report. Mas na realidade o comportamento está bem dividido, tá certo? Eu tenho um único ponto de mudança. E aí eu consigo fazer o require dos 3 e eu vou adicionando comportamento na mesma classe. Aqui é a mesma coisa, só que eu estou dividindo o comportamento em módulos, né? Segundo David Chelinski, isso aqui deixaria um pouco mais Ruby Way do que isso aqui. Essa foi a ideia do Uncle Bob inicial. Então tem maneiras diferentes de você implementar esse princípio. Na realidade, a ideia não é que você tenha classes que tenham um único método sempre, por exemplo. Pois não. Ali são 3 arquivos diferentes? São 3 arquivos Ruby diferentes, porém é a mesma classe. E aí no Ruby, à medida que você vai carregando essas classes, ele vai incluindo o comportamento. Então quando você instanciar um novo objeto employee, depois de você ter carregado, né, os 3 arquivos Ruby aqui, ele já vai conter esses 3 métodos, por exemplo. Porém, estão em arquivos distintos, né? Então o comportamento está segmentado. E dessa maneira vai acontecer exatamente a mesma coisa. Porém, você criou módulos aqui no Ruby e aí você consegue fazer o include desses módulos. O que vai acontecer? Na realidade, eu não preciso ficar lembrando de fazer o require desses 3 caras aqui mais. Por isso que o Chelinski deu essa ideia. Eu faço o require do employee, né? Se eu estiver usando o Rails em require eu preciso fazer, e automaticamente eu vou ter esse comportamento aqui todo, só de fazer o require do employee, porque eu estou fazendo include no próprio employee dos outros módulos. Certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui, imagina, uma classe Nota Fiscal Service. E aí nessa classe eu tenho que validar cabeçalho, e aí olha só, para dar um exemplo de que não necessariamente precisa ser um único método, né? Para validar o cabeçalho eu tenho que validar a chave da nota, validar as datas, validar se a nota já foi ou está sendo recebida, validar se a nota já existe para o emitente. Então, isso aqui parece que é tudo validação da nota, né? Agora eu tenho aqui no meio, gerar tech exception para tributação, por exemplo. E se a gente continuasse aqui lendo os outros métodos, teria salvar nota fiscal, emitir nota fiscal, cancelar nota fiscal, tudo nesse mesmo cara. Então é exatamente um exemplo de uma classe que tem milhares e milhares e milhares de responsabilidades. Então essa parte, por exemplo, de validar o cabeçalho, poderia muito bem ser uma única classe que validasse o cabeçalho. Então quando a gente perguntasse o que essa classe faz, a resposta seria, ela valida o cabeçalho. Embora eu possa ter diversas etapas na validação do cabeçalho que poderiam estar em métodos diferentes. Então, o que esse método faz? Ele valida a chave da nota fiscal que faz parte do cabeçalho. Então a classe contextualiza a validação do cabeçalho da nota fiscal, porém tem diversos métodos ali que estão segmentando esse comportamento de validar o cabeçalho em uma única classe. Mas a classe continua tendo
uma única responsabilidade. Tudo bem? Então, eu não sei o que a gente estava fazendo exatamente quando a gente escreveu essa classe aí, mas... Aliás, não sei quem escreveu essa classe. Que equipe será que fez isso? E aqui é um exemplo de um método muito interessante, né? Ele coube num slide. Então, beleza, não é dos piores, né? Eu tenho um método que tem um transactional, propagation required, que faz rollback para exception, e o nome dele é gerar pedido. A primeira coisa que ele faz é setar o estado no pedido, depois ele pega uma lista de keys, não sei aonde, insere keys numa tabela temporária, depois ele cria uma negociação, tá certo? Depois ele gera um pedido master, depois ele gera um pedido para cada loja, depois ele inclui os itens, depois ele valida, então quer dizer, depois ele salva no banco de dados, depois ele pede para o Hibernate fazer um flush, depois ele gera uma sugestão de compra. Então, quer dizer, ele tem aí diversas coisas. No final ele ainda deleta coisa do banco de dados. Tá? Então, mais um exemplo aí nesse caso. Então, tem aqui algumas referências, quem quiser estudar mais esses princípios, né? E, obrigado.